o Espírito e a obra missionária. Lucas descreve em Atos 8 a forma com que o Espírito Santo na igreja primitiva orientou os seus servos no tocante à obra missionária. Profeta e doutores servindo ao Senhor. Havia profecia na igreja, como também doutrina, ensino da palavra de Deus. Antioquia foi a primeira igreja composta de judeus e gentios. O apóstolo Paulo era um dos obreiros atuantes daquela congregação, juntamente com Barnabé. O serviço ao Senhor é fundamental para quem se sente vocacionado à obra missionária, pois, pelo exemplo, os obreiros davam fruto na congregação antes de serem enviados. Quem serve ao Senhor na igreja local não terá dificuldade de servir em missão, pois o Deus é o mesmo. Quem não serve ao Senhor em sua própria igreja dificilmente demonstrará uma verdadeira vocação missionária. Ouvindo o chamado de Deus. O chamado de Deus foi ouvido pela igreja e ele designou as pessoas que iriam servir em outros lugares. Há pessoas hoje que alegam ter um chamado de Deus, mas não permite que o tempo passe e o Espírito Santo diga para a igreja, como aconteceu em Atos capítulo 8. Quem ele designou para a função específica? Deus tinha uma obra com Paulo e Barnabé e os chamou publicamente. Após essa chamada pública, a igreja orou, jejuou e os despediu. O jejum e a oração. Por mais que haja pessoas dizendo que o jejum não é necessário em nossos dias, por se tratar de uma prática antiga dos judeus, vemos em Atos que a oração e o jejum foram essencial para que o povo estivesse pronto para a obra missionária. Lucas descreve que a igreja estava orando e jejuando 2 vezes em Atos 8. Ambas as vezes, o jejum e a oração estão conexos à obra missionária. Na primeira, pelo jejum e pela oração, o Espírito Santo indicou Paulo e Barnabé para a missão. Na segunda, quando impuseram as mãos sobre os 2 missionários e os despediram. O jejum e a oração continua sendo essencial à obra de missão ainda hoje. O ID de Jesus é simultâneo. A ordem de evangelizar o mundo não deve ser, como alguns dizem, da seguinte ordem: primeiro, minha casa, depois, minha vizinha e, finalmente, os lugares mais distantes. Jesus não disse que deveríamos ir primeiro evangelizar em casa ou em Jerusalém, para depois evangelizar na vizinha ou na Judéia, ou passar a falar com pessoas de uma cultura próxima e finalmente alcançar os confins da terra. É claro que devemos começar em casa, com os que estão mais próximos, mas nada impede que no trabalho, de forma simultânea, esse ordenamento de Jesus seja feito. Amém?